Mas para a terra que estava aflita, não continuará obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, da além do Jordão, além dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhes aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram a ceifa, como exulta quando repartes os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pastos ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Queridos irmãos, boa noite a todos, que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor esteja sempre nos assistindo, amém? A você que nos acompanha pela internet, muito boa noite. Rogamos a Deus que a graça do nosso Deus visite a sua vida e a de todos nós, de tal forma que o nome do Senhor seja glorificado. Fiquemos todos de pé, naturalmente aqueles que podem. Vamos orar ao nosso Deus e pedir-lhe que pelo seu Espírito nos conduza na adoração devida ao seu nome, que Ele receba a nossa gratidão, o nosso louvor, que Ele fale aos nossos corações e glorifique o Senhor esta noite no meio do seu povo, do povo do pacto, do povo da aliança. Vamos orar. Querido Deus, eterno e bondoso Pai, nós louvamos o Teu nome, agradecidos, ó Pai, por estarmos neste lugar, celebrando o grande dia do nascimento do Senhor bendito, celebrando, ó Deus, a Tua graça, o Teu poder, celebrando, ó Deus, a vitória sobre a morte e a libertação do pecado. Ó Deus, te pedimos que o Teu Espírito nos conduza na adoração do Teu nome. Ó Pai, que a Tua graça nos visite, que sejamos por Ti edificados, na Tua graça, no Teu poder. Ó Pai, visita cada um de nós, dos que aqui estão e aqueles que nos acompanham pela transmissão, que a Tua graça visite cada família, que o Teu poder invada cada lar, transformando, modificando e cumprindo a Tua palavra, Senhor. Ó Deus eterno, nós rogamos ao Senhor, agradecidos pelo nome santo e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
celebremos, o Cristo bebê nasceu. A alegria que encheu o céu se espalha por toda a terra. O mundo celebra com fogos, luzes, presentes e música. Sim, cantemos, pois o melhor momento para celebrarmos o Natal é agora. O Natal chegou. Uma vez mais, 12 páginas do calendário da história foram viradas, trazendo-nos de volta o Natal. Para muitos, Natal significa presentes, shoppings, compras, ceias e ruas movimentadas. Mas o verdadeiro Natal é o nascimento de Cristo, não só em Belém, mas dentro de cada coração. Posso ouvir a canção que diz assim: Jesus é a razão do Natal, um tempo pra se amar.
e ouço sim a canção de amor, a que fala do menino que é o nosso Salvador. O Natal é Cristo nascendo em nós a cada dia que aqui seguir. Já nasceu Jesus pra nos salvar. Natal é Cristo. E ao todos desse grande amor vou falar. Lembrarei que nos nasceu só para a vida nos dar. Espera que o mundo pode um dia. E a profecia se cumpriu. Ó, tu, Belém Efrata, pequenina vila da Judéia, serás o berço do meu rei que viverá para sempre. A promessa havia se concretizado. Não a promessa feita por um homem, mas feita pelo próprio Deus. A luz que traria a salvação havia chegado ao mundo. Da glória do trono celestial para uma humilde estrebaria. Deus escolheu a mais escura noite para que sua glória resplandecesse ao mundo. Assim foi naquela noite, assim foi naquela estrebaria, um lugar simples, com pessoas simples e a glória de Deus sendo revelada.
Foi uma grande celebração naquele dia. E ainda hoje celebramos, mas celebramos do nosso jeito: fogos, festas, ceias, árvores de Natal, pisca-piscas. É claro, nós sabemos que tudo isso são símbolos que o comércio criou para fazer brilhar ainda mais o Natal. Eu sei que o brilho maior veio da luz que emanava de Jesus na manjedoura e que Ele é que tem o único lugar de destaque em meu coração. Mas e você? Já separou esse lugar para Jesus em seu coração? Mais de 2000 anos já se passaram desde que Jesus nasceu em Belém. Assim, ano após ano, as páginas do calendário da história vão sendo viradas. Mas a história não termina na 12ª página. A cada final, um começo. E assim tem sido durante todos esses mais de 2000 anos. Muitas personagens já passaram pela história. Jesus foi uma delas, com certeza. Porém, Ele é o único que ascendeu ressurreto, vencendo a morte. Tendo as chaves da morte e do inferno nas mãos, nos deixa uma outra promessa, a promessa do seu retorno. Assim como o seu nascimento se cumpriu, eu creio, sem nenhuma dúvida no meu coração, na promessa da sua vinda. E neste dia, um novo começo será formado, o começo de uma vida eterna com Cristo. Jesus veio como uma criança humilde, mas voltará com poder e esplendor. Mas até lá, creiamos que Ele foi, é e será para sempre o motivo pelo qual celebramos o verdadeiro Natal.
Boa noite, queridos, graça e paz. Que daremos ao Senhor por tantos benefícios, bênçãos e por tudo aquilo que recebemos de sua parte, através da sua palavra cantada e declarada nesta noite, noite em que celebramos o Natal. Há 50 anos atrás, Jackson 5, um grupo no qual Michael Jackson surgiu e cantava com seus irmãos, gravou um álbum e uma das canções tinha o título Christmas Won't Be the Same This Year, ou o Natal não será o mesmo este ano. Eles não estavam antevendo uma pandemia a qual iria requerer um distanciamento social, onde há um ano atrás nós tínhamos aproximadamente entre 400 e 500 pessoas aqui, e hoje nem de longe nós somos permitidos a isso. Ele também não antevia que um coral tão belo, com canções tão profundas, iriam cantar, todos usando máscara, por proteção, ou quem sabe que a agenda das famílias mudaria de modo que aquele encontro e ajuntamento habitual, com abraços e afagos, principalmente com aqueles mais experientes que construíram a história da família, não poderia ser celebrado. Na verdade, ele falava de uma decepção amorosa e que em toda aquela festividade do Natal, ele não via graça alguma em comer e celebrar, porque ele não tinha a amada do seu lado. E um dos trechos da canção dizia o seguinte: o Natal não será o mesmo este ano, seus amorosos braços me segurando tão perto. O Natal não será o mesmo este ano, não vai, sem os seus amorosos braços me segurando tão perto. Essa leitura e a leitura de muitos que estão lamentando a configuração do que vivemos hoje, na verdade expressa aquilo que as pessoas entendem do Natal nas últimas décadas, que é uma data onde se celebra a vida, se celebra a fartura, se celebra as conquistas pessoais, se celebra a troca de presentes, se celebra o glamour das grandes festas, mas se perde a essência da sua mensagem. A essência da sua mensagem que foi narrada desde a primeira promessa até a consumação neste belo roteiro. Mas tente se imaginar, ou tente imaginar todos os personagens que estiveram presentes no primeiro Natal, no dia do cumprimento daquela promessa feita milhares de anos atrás, quando Adão peca e sofre a morte espiritual e tem a comunhão com o seu Criador rompida, e agora se escondendo do Criador, o Criador vai até ele, e ali estabelece um belo plano de redenção, e faz a primeira promessa de redenção, chamada de proto-evangelho, dizendo: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Dezenas e dezenas de gerações se passam até que é chegado na plenitude dos tempos, depois de Deus silenciar por 400 anos, nenhuma palavra, depois de Malaquias, na plenitude dos tempos, vem o maior daqueles nascidos de mulher, o último dos profetas veterotestamentários, chamado João Batista, e diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Mas qual a reação daqueles que presenciaram este momento? Quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós encontramos a mãe do próprio João Batista, Isabel, quando recebe em sua casa, já grávida de João Batista, quando recebe em sua casa a jovem, a adolescente Maria, ouvindo esta saudação de Maria em Lucas 1,41, a criança lhe estremeceu no ventre, e então Isabel ficou possuída do Espírito Santo, e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, e de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação,
a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Não apenas Isabel, mas o seu marido, Zacarias, já avançado em dias, quando houve a notícia de que viria o grande Redentor, o Salvador. Também no capítulo 1 de Lucas, no verso 68, ele diz: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, o seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas. O que falarmos não apenas dos homens, mas até dos seres celestes que vieram trazer o anúncio. No capítulo 2 de Lucas, no versículo 10, depois dos anjos anunciarem a vinda do Senhor para os pastores, de que o rei nasceria, no versículo 13, subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, vamos juntos, o 14, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Qual a reação dos pastores quando viram esta cena e contemplaram? Qual é a reação deles? No versículo 20 deste mesmo capítulo, o texto nos diz, voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Quando olhamos ainda neste capítulo, no verso 25, encontramos Simeão, um homem já avançado em dias, em que o Senhor leva ao templo, e quando ele contempla um menino, ele louva a Deus, elevando o menino e declarando no verso 29, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E finalmente, dentre todos os personagens que estavam presentes neste dia, a mulher piedosa, profetisa Ana, no versículo 36, que ficava no templo dia e noite orando e esperando o cumprimento da promessa. No versículo 38, o texto nos diz, e chegado naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel. Portanto, se alguém lhe perguntar amanhã, nesse espírito de lamúria, pelas dores que são reais, pelas perdas que são reais, pelos dias difíceis que são reais, lamuriando e declarando que não há razão para celebrarmos o Natal neste ano, nós precisamos declarar que o verdadeiro Natal se restringe em uma única palavra: adoração. Adoração ao Deus Criador de todas as coisas, que resolveu criar um plano de redenção e que na plenitude dos tempos Ele decide deixar o seu trono de glória para nascer de uma mulher. O Natal é celebração, é a adoração mais profunda diante de Deus, sendo esta a reação de todos os que estiveram ali. Mas por um instante, pare e pense na pessoa mais atingida por essa notícia. Uma jovem adolescente de provavelmente 15 anos, é isso mesmo, 15 anos. A menina Maria deveria ter a idade da minha filha mais velha. E é naquele momento em que ela então recebe o anúncio do anjo Gabriel, que maravilhada com o plano de redenção que ela conhecera, que todos em Israel conheciam, ela irrompe num cântico, e eu gostaria de ler e refletir de um modo muito breve, através da atitude de Maria em a adoração ao Senhor. Nós encontramos neste hino 3 elementos essenciais para a celebração do verdadeiro Natal. Elementos essenciais em todo aquele que adora a Deus e deseja celebrar o verdadeiro Natal. Olhe comigo para Lucas no capítulo de número 1. Lucas capítulo de número 1.
Lucas, capítulo de número 1, nós leremos do verso 46 ao 56. Diz a palavra de Deus. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da tua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Vamos ler novamente todos juntos os versos 46 e 47. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Queridos irmãos, quando nós olhamos para a atitude desta jovem, que não esperava de modo nenhum ser escolhida dentre as mais nobres de Israel, uma menina de uma família simples, desprestigiada diante da sociedade judaica, é visitada pelo próprio Deus. Numa visão ou numa aparição de um anjo extraordinário, ela recebe então a notícia de que ela carregaria no seu próprio ventre aquele que era o Criador de todo o universo, que criou todas as coisas pela palavra do seu poder, simplesmente para cumprir um plano de redenção. Quando essa jovem que cresceu em Israel, ouvindo de todas as promessas, percebe a magnitude do que Deus estava fazendo no tempo, ela tem a mesma reação. A reação de todos os personagens, simplesmente adora ao Senhor. Mas em sua adoração nós encontramos elementos essenciais para uma verdadeira adoração na celebração do Natal. Ela é, em primeiro lugar, ofertada e oferecida em espírito. A verdadeira adoração e celebração no Natal só pode ser ofertada e oferecida em espírito. E nos versos iniciais do seu cântico ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Aqui nós encontramos neste cântico algo que era comum nos salmos judaicos, na literatura judaica, o que é chamado de paralelismo sinonímico. Maria não estava dizendo que dois elementos distintos da sua existência adoravam ao Senhor, sendo alma e espírito coisas diferentes. Ela usa sinônimos para dizer que ela adorava a Deus no mais íntimo do seu ser. Ela expressa que a adoração, ela se manifestou no seu interior, sendo ela interna, psique e pneuma, no mais íntimo do seu coração, no mais interior, na sua mente, nas suas emoções, nas suas vontades e nos seus impulsos morais, mentais, ela exaltava e dignificava o Senhor Deus Criador pela manifestação do plano de redenção. Era uma adoração não pela criação necessariamente, mas era uma adoração pela manifestação no tempo da encarnação para a concretização do plano de redenção. A verdadeira adoração, ela se manifesta do mais íntimo do nosso ser, como foi com Maria. Ela não é meramente externa. A adoração, ela não é necessariamente expressa através de cânticos, mesmo que seja de um belo coral como este, com vozes tão lindas, que eu ficava ali dizendo: como eu gostaria de ter uma bela voz como essa para cantar. Mas não é o caso.
A adoração não se manifesta necessariamente apenas na leitura das Escrituras. Tudo isso, cântico, leitura, orações, podem ser expressões exteriores de uma adoração que se manifesta no coração. Contudo, essas atitudes isoladamente não se caracterizam como adoração necessariamente. Quando nós olhamos para o antigo Israel e para alguns momentos da história da redenção, o povo se aproximava de Deus com atitudes religiosas, mas os seus corações não tinham louvores de adoração ou expressão de exaltação ao Senhor. O Senhor já havia dito através do profeta Isaías, quando repreendeu o povo lá no capítulo 29, no versículo 13, ele disse: este povo se aproxima de mim com a sua boca, com os seus lábios eles me honram, mas o coração deles está distante. Todos os atos litúrgicos são simplesmente expressões que eles aprenderam mecanicamente. O Senhor mostrou àquela nação que estava acostumada com toda a expressão religiosa do contexto judaico, que a verdadeira adoração não se manifestava quando eles cumpriam obrigações da lei cerimonial. Portanto, aquela jovem, ela nos mostra que a adoração, ela irrompe de dentro do coração. E Jesus deixou ainda mais claro para uma mulher desprestigiada, rejeitada pelos judeus por ser samaritana, de que a verdadeira adoração não se restringia ao espaço como um templo. Por isso, você estando em sua casa, mesmo desejoso de estar aqui, pode adorar a Deus tanto quanto os que aqui estão, ou até com maior profundidade. Pois Jesus disse à mulher samaritana: a verdadeira adoração não está em Jerusalém ou em Gerezim, mas é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Portanto, no espírito do Natal, Maria nos mostra esta jovem, que este espírito de celebração no Natal só pode ser uma realidade quando do íntimo do nosso ser nós manifestamos exultação e gratidão pelo fato de Deus ter amado o mundo de tal maneira e ter enviado o seu único filho, nascido de mulher, para nos resgatar da escravidão do pecado. Não existe outra atitude que nos faça celebrar o Natal com propriedade, se não for essa a mais profunda manifestação nos nossos corações, gerada pelo Espírito Santo. A atitude de adoração começa no interior, é o que brota no coração, de modo tão pleno, que consume integralmente. Mas em segundo lugar, irmãos, a verdadeira celebração do Natal, ela se manifesta quando, além de adorarmos a Deus no mais profundo do nosso ser, movidos pelo Espírito Santo, nós celebramos o Natal com uma adoração intensa. Além de ser espiritual, interna, ela é intensa. Veja quando Maria, neste mesmo verso, diz: a minha alma engrandece. A palavra no original, megalono, que traz a ideia de algo grande, que era utilizado, principalmente os megais, era um termo utilizado para a ideia de estender a visão de algo, como uma lupa que é colocada sobre um pequeno objeto, permitindo que nós vejamos os detalhes daquele. Essa expressão, Maria está dizendo: olha, a minha alma engrandece. Mas como engrandecer aquele que é infinitamente maior do que todo o universo? Como engrandecer um Deus que nem os céus dos céus pode conter a sua glória? A expressão poética daquela jovem era que ela exaltava a Deus de modo intenso, a ponto de no verso 47 ela declarar: e o meu espírito se alegra em Deus. Agalio,
que traz a ideia de uma alegria soberana, superabundante, traz a ideia de uma explosão de alegria. Se alegra em Deus, o meu Salvador. Portanto, esta jovem nos mostra que a verdadeira adoração, além de interna, ela é intensa, ela é feita com a plenitude do nosso ser. Ela estava declarando: eu estou profundamente feliz. Por quê? Porque o meu Salvador se manifestou a mim. E uma breve observação: isso joga por terra todo e qualquer conceito equivocado da obra intercessória de Maria. Mesmo sendo uma serva do Senhor, privilegiada, bem-aventurada, como Isabel declarou, e nós não contestamos isso, mas ela própria, ao adorar, ao exultar de modo intenso, ela exulta diante de Deus e adora com intensidade, porque este Deus que estava em seu ventre era o seu Salvador. Apenas pecadores precisam de Salvador. Apenas aqueles que reconhecem a sua condição de pecado precisam se refugiar num Deus que salva homens e mulheres que estavam escravizados pelo pecado. Quando esta jovem percebe isso, então ela explode de alegria e exultação, porque percebera que o Senhor fez por ela o que ninguém poderia fazer. Portanto, meu amado irmão que está aqui, ou que está em sua casa, com todas as limitações deste ano, eu quero dizer que nós podemos celebrar o Natal neste momento. Olhe para trás e veja aquilo que Cristo fez em sua vida, em nossas vidas, nos amando antes da fundação do mundo. Quando ainda estávamos informes no ventre das nossas mães, mas no Kairós, no tempo, em momentos distintos da história de vida de cada um, Ele foi até o seu coração, até o meu coração, e nos libertou da escravidão do pecado, nos deu uma nova vida, nos selou com o seu Espírito Santo, e hoje nós podemos viver como nova criatura em sua presença. Este é motivo de exultação e celebração a despeito do que vivemos. Qual foi a última vez que, ao refletir num dia a dia, você foi tomado de lágrimas de quebrantamento, lembrando do dia que Cristo lhe salvou? Qual foi o último instante que, lendo as Escrituras Sagradas, essa palavra que é viva e poderosa, as palavras de Cristo saíram do texto como uma flecha ao seu coração, trazendo profunda exultação, sentindo o coração arder como o coração dos discípulos em Emaús? A verdadeira vida de adoração e celebração do Natal, ela é gerada pelo Espírito e de modo intenso, lembrando-nos da obra que Cristo realizara em nós. Quando foi a última vez? Nós precisamos tomar cuidado, para que nós não venhamos restringir a nossa alegria na celebração a pequenos momentos litúrgicos, por mais belos que eles sejam. Ela precisa jorrar do íntimo do nosso ser, trazendo alegria, pois o Senhor repreendera o seu povo nos dias do profeta Malaquias, quando o Senhor disse: olha, vocês me oferecem um pão profano sobre o altar, no capítulo 1, e então vocês me dizem: em que te havemos profanado? Em que você diz que a mesa do Senhor é desprezível? E se você apresenta um animal cego sobre o altar? Quando o coração daquela nação se distanciou da gratidão, da redenção que o Senhor realizara no Egito e prometera através do Messias, o culto deles se tornou vazio. A gratidão se tornou inexistente, a exultação se restringiu às circunstâncias. Se nós nos alegramos e adoramos apenas quando Deus nos dá aquilo que nós desejamos e queremos,
a nossa adoração não é real. Mas se nós exultamos por aquilo que Ele fez em nossas vidas, tendo nos dado o seu único Filho, por amor de nós, não há absolutamente nada que possa nos impedir de exultarmos na presença deste Deus. Em terceiro e último lugar, irmãos, a verdadeira celebração do Natal, além de ser uma manifestação de adoração em nosso espírito, além de ser intensa, ela precisa ser habitual. Ela é gerada pelo Espírito, ela é manifesta com intensidade e ela é habitual. Olhando para o versículo, ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor. Qual é o tempo verbal? É o presente simples. Maria não diz: a minha alma engrandeceu ao Senhor pelo que Ele fez na história, ou a minha alma engrandecerá ao Senhor quando Ele concretizar este plano. Ela usa os presentes simples para declarar: a minha alma engrandece ao Senhor. Era uma realidade habitual, constante, inegociável e inquestionável na vida daquela jovem. E ela narra os detalhes de o porquê que ela fazia da adoração algo habitual em sua vida. No verso 48, declarando: porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão Macarios, bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Juntos o verso 50, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Que leitura perfeita do que é a redenção para uma menina tão jovem. Além de reconhecer a sua condição de pecadora, ela reconhece que aqueles que se achegam a Deus em adoração precisam ter um espírito humilde e quebrantado, pois o seu próprio Filho declararia no início do Sermão do Monte, no capítulo 5, no verso 3 de Mateus: bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por isso, reconhecendo a sua condição de inadequação, ela também percebe a bem-aventurança, a felicidade para além das circunstâncias e dificuldades da vida. Adoração é habitual, irmãos. Ela é habitual, mesmo que muita coisa tenha dado errado em nossas vidas neste ano. Mesmo que você não tenha do seu lado, hoje, alguém tão essencial na sua história. E nós não desprezamos a sua dor, a dor da perda, da falta de um ente querido. Mesmo que você pela primeira vez na vida não poderá ter próximo os filhos, ou os netos, ou quem quer que seja, mas nós adoramos habitualmente a Deus porque nós temos Cristo. E absolutamente nada, como Paulo declara escrevendo aos Romanos no capítulo 8, absolutamente nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Tudo porque um dia Ele decidiu vir ao mundo, nascer, viver, sofrer em nosso lugar, ser crucificado no madeiro, numa cruz de maldição, mas ao terceiro dia ressuscitar, para que todo aquele que nele crê desfrute de vida eterna. E a vida eterna é essa: que conheçam ao Pai e a Ele que veio ao mundo. Ela é habitual e por isso nós podemos dar graças em todo o tempo, adorarmos a Deus e fazermos deste Natal um momento de resgate à sua essência, de resgate à celebração, não ao nosso próprio eu e aos nossos próprios projetos, mas a celebração àquele que veio para redimir o homem do poder do pecado. Que Deus gere no meu coração, no coração de cada um dos irmãos que fizeram uma apresentação belíssima e do nosso maestro,
no coração de cada um dos irmãos que estão em casa, uma verdadeira celebração de Natal, no mais profundo do nosso ser, gerado pelo Espírito Santo, com toda a intensidade e alegria em quem Ele é, e de modo habitual, para que nos 365 dias do ano que está próximo a vir, nós celebremos aquele que é o autor da vida, e falemos do Natal, dessa história de redenção, que um dia transformou a nossa história, e como foi cantado, pode transformar a história de tantos outros. Quando eu vinha para a igreja, ouvindo canções no meu carro, veio então uma canção, não mais a canção do Jackson 5, Christmas Won't Be the Same This Year, mas ouvindo uma outra canção de um grupo norte-americano, Pentatonix, todos conhecem, e essa canção falava do privilégio que esta jovem teve, e o nome da canção é Mary, Did You Know? Ou Maria, você sabia? Que o seu menininho um dia andará sobre as águas. Maria, você sabia que o seu menininho salvaria nossos filhos e filhas? Sabia que o seu menininho veio te renovar? O filho a quem você deu a luz, logo dará a luz a você. Maria, você sabia que o seu menininho daria visão a um cego? Maria, você sabia que o seu menininho acalmaria tempestades apenas com um aceno? Que o seu menininho andaria por onde passaram os anjos, e ao beijar o seu bebezinho, você beijaria a face de Deus? Oh Maria, você sabia? Maria, você sabia? O cego verá, o surdo escutará, o morto viverá de novo, o coxo saltará, o mudo entoará os louvores do Cordeiro. Maria, você sabia que o seu menininho é Senhor de toda a criação? Você sabia que o seu menininho um dia governará as nações? Que o seu menininho é o Cordeiro perfeito dos céus? A criança adormecida que você segura é o grande eu sou. A Ele nós adoramos, ao Senhor da vida. Ele é a razão da nossa existência, Ele é o motivo da nossa celebração nesta noite, e em todas as noites, enquanto fôlego de vida tivermos em nossos pulmões, nós celebramos ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos orar, se coloque de pé, vamos fazer uma oração de exaltação. Senhor, os nossos corações são tomados de júbilo, porque ao percebermos a beleza do Teu plano de redenção, a beleza de um plano que o Senhor revela na plenitude dos tempos, aquilo que estava oculto dos principados e potestades, e quando o Senhor revela a admiração no mundo celeste, a admiração no mundo espiritual, de modo que os anjos exultam diante do Senhor. E aqui está a Tua igreja, Senhor, a Tua igreja militante, a igreja que luta as lutas do Senhor nesta terra, enfrentando este ano de desafios, sim, mas que nesta noite nós estamos reunidos com cânticos de júbilo em nossos lábios, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre as suas mãos. Nós te adoramos, Senhor, porque um dia este Redentor, assim como foi ao encontro de Saulo naquela estrada, um dia ele foi ao encontro dos nossos corações e transformou a nossa história. E é por isso, Senhor, que nós estamos aqui, enfrentando todos os desafios e te pedindo, Senhor, gera mais profunda adoração. Ajuda-nos, Senhor, a vencermos a superficialidade espiritual. Ajuda-nos a rompermos contra a adoração litúrgica.
Ajuda-nos, Senhor, a termos verdadeira alegria no mais íntimo do nosso ser por tão grande salvação. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos desta adoração o cântico e as palavras dos nossos lábios em todos os outros dias da semana. Quando a enfermidade nos tocar, quando o desemprego bater a porta, quando a perda de um ente querido se manifestar, nós possamos simplesmente declararmos: o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do meu Redentor, porque um dia nós reinaremos eternamente com Ele. Renova, Senhor, a esperança e, acima de tudo, renova o espírito de adoração e a verdadeira celebração do Natal no coração de cada um dos teus filhos que aqui estão e daqueles que estão celebrando ao Senhor em qualquer lugar desta terra. Nós te adoramos, Senhor, na esperança de que um dia te adoraremos face a face e declararemos todo o nosso amor e gratidão a Ti, bendito Cordeiro de Deus. No novo céus e nova terra, nós te adoraremos, Senhor, sim, as lutas e amarguras desta vida, por tudo aquilo que Tu és. Bendito seja o Teu santo nome, Cristo Jesus, amado Salvador. Amém. Podem tomar assento, amados irmãos. Senhor da vida, Senhor da cruz, ganhaste um reino com sangue, ó Jesus, aqui desceste e estás entre nós. Louvaremos-te, ó Cristo, para sempre. Amém.